E para a gente sair dessa aula com cereja no bolo, eu vou mostrar para vocês o desfoque de câmera. O desfoque de câmera é um efeito óptico que acontece nas câmeras aqui da vida real e a gente pode simular dentro do 3D. E nele a gente informa uma distância da câmera que é conhecida como plano focal. É a região da imagem que está nítida. Todas as regiões que estão mais para trás ou mais para frente desse plano focal começam a ter uma aparência borrada. E você acessa a configuração do desfoque de câmera, também conhecido como Depth of Field ou profundidade de campo, nas propriedades da câmera. Selecione a câmera, entre aqui no editor de propriedades, na propriedade da câmera, e você vai lá embaixo ligar a opção Depth of Field. Por padrão, ele não deve ter mudado nada na tua cena. Então vamos às configurações. Você pode informar uma distância a partir da câmera que está em foco, mas nessa cena é mais fácil indicar um objeto, e nesse caso eu quero que seja esse cogumelo maior. Então você vai vir aqui no Picker e clica na Viewport sobre o cogumelo que você quer que esteja em foco. E dependendo do tamanho da tua cena, talvez não tenha acontecido nada ainda. E o que você precisa fazer? Reduzir o valor de f-stop. Para a minha cena, eu começo a ter percepção de borrados na cena com f-stops abaixo de 0.1. Então olha lá o valor de 0.1 no f-stop. Olha que eu já comecei a ter a sensação de borrado. E aqui você vai escolher qual é o valor que vai ficar mais interessante para a tua imagem. Perceba que se eu for abaixo de 0.1, por exemplo, em 0.02, eu passo a ter muito desfoque na cena. Um dos principais papéis do desfoque na cena aqui é destacar um elemento. E nesse caso a gente acabou destacando esse grupo de cogumelos vermelhos, que são os cogumelos principais, que eles ficam em foco, eles ficam nítidos. Usar valores de f-stop extremos como esse, em que você tem regiões extremamente borradas da tua cena, pode ficar bonito. Mas o que acontece com todo o trabalho que você fez de detalhamento nessa cena, de modelos, de texturas, de materiais e de luz? Ele fica borrado. Visualmente pode ser incrível, mas você também acabou reduzindo a percepção de uma boa parte do teu trabalho usando Depth of Field. Então eu recomendo que use sim Depth of Field em casos extremos assim, pode ficar bonito. Mas também pense do ponto de vista de mostrar o material, mostrar o teu portfólio, se você não está sem querer borrando detalhes que podem ser importantes para alguém que vai observar o teu portfólio. Eu usei na minha cena o valor de 0.06, mas mais uma vez, esse valor é dependente da escala da cena, então pode mudar de acordo com a tua cena aí. E o nosso último passo aqui, em todas essas horas de aula, é fazer uma imagem com uma qualidade legal. E para isso, vamos a algumas observações. Entra aqui no editor de propriedades, vai lá em cima na aba Sampling e eu quero que você observe como está a configuração da subaba Render. O valor de samples informado aqui de 4.096 é exagerado para essa cena. Eu recomendo valores aqui no Max Sample de 512 a 2048. Samples ou amostras têm um impacto direto na qualidade. Quanto mais amostras, melhor a qualidade final, ou seja, menos noise você vai ter na tua imagem final. Mas isso impacta diretamente o tempo de render. Quanto mais amostras, maior o tempo de renderização. Nos primeiros testes de render final que você vai fazer, você também pode pôr um tempo limite de render, por exemplo, 300 segundos, o que vai ser aqui 5 minutos de renderização. Quando você chamar o processo de render final, ele vai calcular exatamente 5 minutos e parar. Nesse momento você pode definir se precisa de mais tempo de processamento, porque a imagem ainda ficou um pouquinho borrada, com algumas características não tão interessantes, ou se já está ok um render de 5 minutos. Nessa cena você também pode fazer uso do denoise, ele é ligado por padrão aqui no render final, e o que ele faz? Ele remove esse padrão de noise que a gente tem sobre a imagem. Isso vai permitir que você renderize uma imagem mais rápida, com menos amostras aqui no Max Sample, e mesmo assim tem uma imagem bem lisinha. Se você está com uma máquina que está muito lenta para renderizar essa cena, o que você pode fazer? Tentar fazer tempos de renderizações bem baixos, 3, 5 ou 10 minutos, e veja como fica a imagem final após a aplicação do denoise. Se você perceber que ela não está ainda muito nítida, que ela tem um efeito um pouco cartoonizado, significa que você precisa renderizar por mais tempo. E o render final, você vai chamar pelo atalho F12, ou aqui no menu do Blender, Render Image, e uma nova janela vai abrir, e aqui em cima você vai ter uma estimativa do tempo de render, se você colocou um tempo máximo de render aqui no Time Limit,
ele vai dizer exatamente 5, 10 ou 20 minutos. Quando terminar o render, ele vai fazer a aplicação do denoise e é só vir aqui no menu Image, Save As, e eu indico que você salve essa imagem no formato PNG. Caso você queira cancelar uma operação de render, é só apertar a tecla ESC. Se por qualquer motivo aparecer algum elemento 3D que não estava aparecendo na viewport, mas agora está aparecendo no render final, é porque você desabilitou a visibilidade dele na viewport, mas não desabilitou a visibilidade dele no render. Lembra que aqui no Outliner, o segundo ícone, que é esse ícone da câmera, define a visibilidade no render, nesse render final que a gente acabou de fazer. Então garanta que a visibilidade desses elementos esteja desligada também para a renderização final. Foi muito legal poder regravar essa cena que eu fiz lá para a primeira quarentena da escola há mais de 2 anos e poder adaptar ela para o Geometry Nodes e inclusive melhorar um pouco a estética dela com mais cogumelos. Se você chegou ao final desse vídeo e conseguiu produzir a cena, parabéns! Essa cena não é uma cena tão simples. Olha a quantidade de elementos, os desafios que a gente tem em composição, os desafios em materiais, os desafios em Geometry Nodes, ainda mais se você nunca mexeu em Geometry Nodes. Espero de coração que você tenha curtido essas aulas, e se você não se inscreveu aí no canal 3D na Revo, se inscreve lá e deixa um like. Abração!